Obrigada, Mauro. Bom dia a todos. Como Mauro falou na oração, pedindo a bênção dos bons espíritos para o nosso estudo. Então, hoje nós trazemos para vocês um estudo mesmo, não é tanto uma palestra. Às vezes a gente vem com um tema mais prontinho na nossa cabeça, mais memorizado, mas nós estamos atualmente numa campanha dentro do nosso centro de motivar as pessoas ao estudo das obras básicas e das obras que dão suporte. Então, nós mesmos, eu mesma, a gente vem fazendo determinados estudos, estamos fazendo um estudo para um seminário que vamos participar em Atlanta, e em preparação para esse seminário, estamos estudando a lei de causa e efeito e ação e reação. Então, o que nós vamos dividir hoje com vocês é o estudo que nós estamos fazendo. Então, vamos mostrar para vocês como é que nós estudamos e para nos preparar, então, para essas palestras. Deixa eu ver aqui. Então, nós vamos falar, como o Mauro falou, sobre a lei de causa e efeito. E o subtítulo é Caminho e Construção da Felicidade. Quando nós pensamos na palavra karma, por exemplo, a associação que vocês têm a essa palavra é positiva ou negativa? Negativa, não é? Então, porque para nós, na nossa posição evolutiva, a nossa vida ela é cheia de karmas, que são resultados de ações negativas no presente ou no passado, que geram reações também negativas, reações que geram dor, que geram sofrimento. Mas o karma, na verdade, ele pode ser um karma positivo. Então, a ideia de hoje é nós buscarmos algumas ideias básicas na doutrina para que, entendendo como a lei do karma funciona, nós possamos usar esta lei a nosso favor na construção da nossa felicidade, fazendo uma mudança de paradigma. Ao invés de passarmos a vida pagando os karmas negativos, vamos equilibrar a nossa conta bancária espiritual, enchendo-a de créditos, ou seja, de karmas positivos. Então, é disso que nós vamos falar. Mas, para falarmos de karma e de como nós fazermos esse balanço, né, da nossa conta espiritual, é preciso que entendamos primeiro alguns princípios bem básicos. Mas, como vocês vão ver, não tão básicos. Então, vamos começar. Aqui, nós vamos cobrir, então, nesse nosso estudo, a primeira parte, que vamos falar de Deus e do entendimento das leis de Deus e dos empréstimos que Deus nos dá. Vamos falar do papel do perispírito, da sua função e como ele atua no karma. E na terceira parte vamos falar então da felicidade, focando nessa mudança de paradigma que nos referíamos e na possibilidade da construção então de karmas positivos, certo? Então vamos lá, olha só, questão 963 e 964 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos se Deus se ocupa pessoalmente de cada homem. Não é ele muito grande, nós pequenos demais, para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? Então, uma pergunta do Livro dos Espíritos. Se é pergunta do Livro dos Espíritos, é pergunta básica, porque todo espírita deve começar o seu estudo da doutrina pelo Livro dos Espíritos. Como esse centro é conhecido pelos seus cursos e as suas graduações, vejo as fotos no Facebook, né, tudo isso. Então, essa é uma pergunta básica para o público. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem, sim ou não? Sim. Sim, muito bem, sim. E a próxima pergunta, então, é como?
Alguém se arrisca? Então, vamos lá. Isso é estudo, né? Porque assim a gente vai estudando. Então, Deus se ocupa pessoalmente. A próxima coisa que a gente precisa saber, se nós achamos que sim, então como é que isso se processa? Então, vamos ver. Aqui os espíritos respondem a Kardec que Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para sua bondade. Então, primeira resposta certa. E aí a gente vai, então, para a segunda pergunta. Há mesmo necessidade que Deus se ocupe de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não é insignificante para Ele? Então, será que Deus se ocupa de cada um dos nossos atos? E os espíritos respondem, então, que Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Então, há leis no universo que regulam as nossas ações. Todas as nossas ações. E por ação, a gente entende o que a gente faz. O pensamento é uma ação? É. Então, Deus regula os nossos pensamentos, as nossas intenções e as nossas ações, através das suas leis. Se as violais, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As doenças, e muitas vezes a morte, são as consequências dos excessos, eis a punição. Ela resulta da infração às leis, como, aliás, sucede em tudo. Então, a gente começa a entender um pouquinho como é que Deus se ocupa. Não é que Ele está lá parado com uma luneta nos observando e quando pega a gente num ato de desobediência, fala, you, time out. Né? Não, não é assim, mas Ele estabelece leis no universo. E essas leis vão estabelecer limites. Isso aqui é importante, limites. Quando nós extrapolamos o limite, nós criamos consequências. Então, usando o próprio exemplo que ele dá, todo mundo sabe disso. Que se a gente come demais, a gente sente uma sensação de desconforto. Passamos do limite físico, certo? Então, essa questão, ela é uma questão importante no entendimento da lei de causa e efeito, porque nós vamos perceber que todas as vezes que nós violamos a lei, numa ação, vamos ter uma reação de mesma qualidade. Se violamos, se lesamos, se abusamos, a reação vai ser uma resposta similar em qualidade à nossa ação. Então, é importante, é imprescindível, na verdade, o quê? Conhecermos as leis. Para quê? Para que, conhecendo e entendendo as leis, nós possamos viver de tal forma que não infringamos esta lei. E se não infringirmos a lei, eliminaremos da nossa vida o quê? O sofrimento. Faz sentido? Então, muito bem. Então, o primeiro passo é conhecer as leis. O que são as leis de Deus? Como entendemos as leis de Deus? Porque aqui a chave de toda a felicidade. Quem falou? Então eu fico procurando. Diga de novo. Conjunto de normas que regem a harmonia do universo. Conjunto de normas que regem a harmonia do universo. Muito bem. Vamos falar destas normas. Quais são as normas? É uma excelente definição, mas se a gente não entende quais são as normas, fica no filosófico e abstrato. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Os mandamentos. Muito bem, é um bom começo.
os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que nós amamos a Deus acima de todas as coisas? O que isso significa no dia a dia? Amar o próximo. Muito bem, muito bem. Então a gente está começando. Então é importante entender essas leis. Mas será que só são essas as leis? Não. Quais são as outras? Lei de destruição, lei do progresso, lei do trabalho. Essas leis são leis morais ou físicas? Morais. As leis físicas são também leis de Deus? Sim. Então, gente, tudo isso está no Livro dos Espíritos. Então é importante voltar às questões do Livro dos Espíritos, porque se a chave da felicidade está no entendimento da lei, é preciso que entendamos as leis. Então vamos lá. Questão 617. Todas as leis da natureza são leis divinas. Então as leis naturais são leis de Deus, visto que Deus é autor de todas as coisas. Então as leis se dividem em leis físicas, que vão traçar os limites físicos, em leis morais, as duas partes de uma lei só, que é a lei de Deus. Então, quando, por exemplo, no mineral nós temos as moléculas unidas, essas moléculas, elas atendem a uma lei chamada lei de atração. É a mesma lei na física e na moralidade. A lei de atração no campo físico une moléculas, no campo moral une almas. Mas é a mesma lei de Deus que se manifesta em todas as partes. E essa lei vai, então, traçar limites físicos e limites morais. O sábio, o cientista, estuda as leis da matéria, entende as leis da física, as leis da química, todas leis divinas. E o homem de bem estuda e pratica as leis da alma, certo? Mas é preciso que a gente entenda um pouquinho mais sobre essas leis. Então, entre as leis divinas, algumas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Então, o nosso corpo físico tem limites, a matéria, o meu músculo tem limites. Se eu fizer um estiramento bruto do meu, ele rompe, porque foi excessivo a capacidade de elasticidade do tecido muscular. Eu extrapolei os limites físicos e, como consequência, tive dor. As outras dizem respeito especialmente ao homem em si mesmo e às suas relações com Deus e com seus semelhantes. Abrangem tanto as regras da vida do corpo quanto as da vida da alma, são as leis morais. Então, as leis morais dizem respeito às relações. São as leis que regem as relações. Que relações? Do homem consigo mesmo, do homem com seu semelhante e do homem com Deus. Então, é preciso que nós entendamos como é que nós vamos nos relacionar conosco, com o próximo e com Deus, sem infringir as leis de Deus. Certo? Então, a companheira falou, amar a Deus acima de todas as coisas. Vocês disseram que isso significa amar o próximo. E o que amar ao próximo significa? Porque a resposta está certa. Mas o que isso significa? Ter indulgência com as imperfeições, compreender o próximo, fazer para ele o que você gostaria que fosse feito por você, se você Isso. sabe que é bom para você. Isso, fazer para o outro o que você gostaria que fosse feito para você é uma das regras áureas do Evangelho. Com que frequência nós fazemos isso? Quando a gente, por exemplo, emite um pensamento de raiva na direção de alguém, a gente para pensar, se eu tivesse do outro lado e fosse o recipiente do meu próprio pensamento, será que eu gostaria de receber esse pensamento? E se a resposta é não, a gente fala, puxa, já pensei, mas agora eu vou fazer uma oração para ver se pelo menos neutralizo. Não é? Mas é isso, se colocar no lugar do outro, em todas as nossas ações negativas, os nossos pensamentos preconceituosos, os nossos pensamentos
cheios de julgamento. Será que nós gostaríamos de estar sendo julgados com a mesma dureza que muitas vezes julgamos o próximo? Então é um exercício dificílimo, mas que começa pela nossa consciência da necessidade de fazê-lo e pela nossa intenção de pôr isso em prática. E devagarinho a gente vai conseguindo, se a gente puser atenção a esse aspecto. E aqui ele fala então das leis morais, não é? Então é importante a gente entender que definição pode se dar à moral. Porque nós estamos aqui tentando entender como que a lei funciona para que possamos usar a lei de causa e efeito a favor da nossa felicidade, mudando os karmas, não é? De positivos para negativos. Então, diz lá, nós temos que entender as leis de Deus e não violar. E uma delas são as leis morais. Então, Kardec pergunta, mas o que vamos entender então por moral? O que é a moral? Que a gente fala de moral, mas o que é a moral? O que dizem os espíritos Allan Kardec nessa pergunta? É a regra, vamos lá, passa, do bem proceder. Capacidade de distinguir o bem do mal. Olha lá, funda-se na observância da lei de Deus. Volta e meia, no livro dos Espíritos, os Espíritos falam, olha a lei de Deus, tem que entender a lei de Deus, não é? Então, funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, olha só, eu botei duas partes de laranja, vamos olhar essas duas partes. E assim a gente estuda, a gente pega uma frase dos Espíritos e a gente lê. E a gente acha que entendeu. Mas se a gente quer realmente estudar um texto, é preciso desmembrar o texto e pegar os componentes da sentença e ver se a gente realmente entende o que aquilo quer dizer. Então, por exemplo, distinguir o bem do mal. A companheira disse, a gente às vezes nem sabe o que é bem e o que é mal. Bem verdade. Nesses casos, a intenção sempre conta muito na hora do nosso exame consciencial, porque às vezes fazemos o mal, achamos que estamos fazendo bem, porque ainda desconhecemos. Mas se a nossa intenção foi realmente uma intenção amorosa, a gente tem uns descontos, não é? Mas, então, como distinguir o bem do mal? E já foi colocado aí por vocês mesmos. Então, Kardec também tem essa dúvida. Nós estamos sujeitos ao erro e podemos nos enganar na apreciação daquilo que é certo e que é errado. Então, como é que a gente faz? Aí os Espíritos dizem, Jesus vos disse, vede o que gostaria que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Então, é a medida mais segura que nós temos para a nossa vida de relação. É nos colocarmos no lugar do outro, certo? E na segunda parte aqui, o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Aí eu pergunto a vocês, não é Kardec, sou eu mesmo. Qual o maior obstáculo ao fazer tudo pelo bem de todos? Quando nós agimos na nossa vida diária, nós fazemos tudo pelo bem de quem? É, nosso mesmo, né? Então, as nossas ações, elas são caracterizadas por uma coisa que o Livro dos Espíritos fala, com alguma força até, se chama interesse pessoal. Tudo que nós fazemos se relaciona de uma certa forma ou de outra, é algo que nos interessa. Isso é tão forte que os Espíritos dizem assim, se você acha que você conquistou uma virtude, basta pegar uma pessoa que venha contra o seu interesse pessoal para você ver se você realmente conquistou aquela virtude. Porque quando as pessoas entram no seu campo de interesse, a gente vira bicho.
A gente defendendo aquilo que nós achamos que é nosso direito. Mas o Livro dos Espíritos também nos diz que na questão dos direitos, nós devemos nos lembrar, ter por base que tudo que nós consideramos como nosso direito é direito do outro também. Então, gente, é complicado isso. Porque os espíritos nos pedem para constantemente nos colocarmos no lugar do outro, pedem para que as nossas ações sejam ações não que visem o nosso bem, mas que visem o bem da coletividade, o que significa que muitas vezes eu tenho que sacrificar o meu próprio bem, a minha própria ideia, se aquilo vai favorecer a coletividade. Não é isso que fazem os grandes indivíduos a quem admiramos? São pessoas que têm uma vida de sacrifício aos seus próprios interesses, a serviço da coletividade. É o que faz Divaldo Pereira Franco, é o que fez Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa. Todos esses grandes vultos vivem sob esse princípio. E, como a gente gosta sempre de brincar, a gente quer ser como eles, mas não estamos prontos ainda para deixarmos de lado os nossos interesses a favor da coletividade. Então, Kardec pergunta, qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí a gente pode pensar, o amor, será? A caridade, a paciência, a benevolência, tem tanta virtude. Mas sabe o que os espíritos disseram? A sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. Olha só, quem diria? E está lá no Livro dos Espíritos. Pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Os espíritos nos dizem, numa pergunta subsequente, que essa caridade desinteressada é praticamente inexistente no nosso plano. Porque muitas vezes, isso é interessante da gente pensar, quando nós fazemos a caridade, ainda que dizendo, não, eu não quero retribuição nenhuma. Nós queremos, sim, que a pessoa, que o outro goste da gente. Querer que o outro goste da gente em volta é uma retribuição. Porque aquele que é cheio de amor por si próprio não depende do amor do outro. Ele é amor. Ele está consciente da sua essência divina. Um exercício bem simples, bem simples. Façam um bem a alguém significativo e não contem a ninguém. A ninguém. Mas a ninguém mesmo. Não é ainda uma caridade desinteressada, mas é só um exercício. Porque quando a gente conta, a gente está buscando, já aqui no plano da Terra, a nossa recompensa. A gente quer ser admirado pela nossa bondade, pela nossa benevolência. Então, não é uma caridade desinteressada. Isso não é porque a gente é ruim, não. Isso é porque a gente é frágil. Porque a gente é desconectado de Deus, do amor. Então, a gente precisa dessas validações externas, porque falta a validação interna, né? Então, quando a gente faz alguma coisa desinteressada, é um negócio entre nós, o indivíduo e Deus, somente. No momento em que a gente partilha, já recebemos a recompensa na Terra, né? Então, é interessante nós pensarmos. Mas o sacrifício do interesse pessoal. A exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico das imperfeições? Olha lá, o interesse pessoal. Está em outro, na questão... acho que não é na 893, não, mas logo adiante os espíritos nos falam. Então, qual a importância disso tudo, né? Vamos fazer assim um resumo de onde a gente andou até agora, nesse entendimento mais básico. Primeiro, Deus cuida das criaturas através de suas leis, certo?
As leis traçam limites. Há que se conhecer as leis. Se tivéssemos agora que resumir as leis, diríamos respeitar os limites físicos, não é? Tentar viver uma vida saudável, respeitando o nosso corpo, por exemplo, seria uma maneira de praticar essa lei. Respeitar as leis morais. Duas coisinhas que a gente pode lembrar: fazer ao outro aquilo que gostaríamos e procurar pautar as nossas ações sempre pensando no interesse coletivo acima dos nossos próprios interesses. Então, duas regrinhas para a gente tentar colocar em prática para podermos começar a equilibrar a nossa conta bancária universal. Todos temos uma. Então, as leis físicas e morais. A lei moral é o bem proceder. Quando a gente não sabe exatamente o que isso significa, praticar a lei áurea e buscar fazer o bem de todos em detrimento do bem pessoal. Então, é basicamente isso. A violação dessas leis, seja as leis morais ou as leis físicas, gera, então, o sofrimento. Certo? Vamos falar agora de um outro ponto importante no entendimento dessas questões. Acho que vou pular esse ponto. Estou olhando ali a hora, acho que não vai dar tempo. Não vou ler os slides, não. Vou só falar, porque é um trecho que a gente trouxe de um livro, onde fala para a gente das dádivas divinas. A gente agora entrou numa outra parte. Então, falamos das leis de Deus. Gostaríamos que a gente pensasse na nossa vida como alguma coisa que nos foi dada por Deus. Não só a nossa vida, a nossa existência, mas tudo que nós temos, tudo que nós usufruímos, pertence a Deus. Então, nós somos usufrutuários, obrigada, usufrutuários dos bens divinos, certo? Então, é disso que fala que o espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na Terra ou em outros mundos, gasta em verdade o que não lhe pertence, ok? Recebendo por empréstimos do Eterno Pai os recursos de que se vale para a sua caminhada. E aí o texto continua, e aqui ele vai continuar falando para a gente. Então, por exemplo, os patrimônios materiais, as riquezas da inteligência, o corpo físico, o tempo, a forma, o ar, o fluido cósmico universal, que é, por exemplo, onde a gente projeta o nosso pensamento, que viaja no fluido e conecta com a pessoa que está no Brasil, que recebe o nosso pensamento, a nossa oração, o nosso sentimento projetado. Tudo pertence a Deus. E nós, no nosso caminho evolutivo, somos usufrutuários de todos esses bens. Qual a importância disso dentro desse esquema de lei de causa e efeito? A importância é que, como usufrutuários, somos responsáveis pelo uso que fazemos dos recursos que nos são dados. Então, na parábola dos talentos, Deus dá lá os talentos para você, para você. O que nós estamos fazendo com todos esses talentos que Deus nos dá? A inteligência, a saúde, o ar que a gente respira, o sol que nasce todos os dias, o dia novo a cada amanhecer. O que nós estamos fazendo com tudo isso? E aí o texto vai continuar dizendo: tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, no uso ou no abuso das reservas da vida que representam a eterna propriedade de Deus. Cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores do caminho. Então, nós temos as leis de Deus, nós temos os empréstimos divinos, ou seja, a nossa vida aqui na Terra é uma bênção, uma concessão de Deus que nós temos. Nós não estamos de férias, apesar de, às vezes,
termos esse desejo. Nós estamos aqui para trabalhar, para nos utilizarmos desses bens a favor da nossa própria iluminação. Então, eu gosto muito dessa imagem. Deus, na sua misericórdia, Ele nos cria. E chega para cada um de nós e fala: olha, eu criei você e agora eu vou te dar esse campo. Há um campo aqui. Esse campo é todo teu. Mas não só eu vou te dar o campo, eu vou te dar as ferramentas. Eu vou te dar um corpo, eu vou te dar inteligência. Mas não só eu vou te dar essas ferramentas que você vai levar com você, eu vou te dar também todas as condições climáticas necessárias. Vou te mandar a chuva, vou te mandar o vento, o sol vai nascer a cada dia. Vou te dar os animaizinhos que vão fertilizar a terra para você. Tudo eu vou te dar. Mas não só isso. Também vou te dar ajudantes. Pessoas que vão cruzar o seu caminho e que vão te ajudar na sua semeadura, e anjos que vão, nas horas de dificuldade, estar ao seu lado, te intuindo e te ajudando. A você, meu filho, basta semear. E a tua colheita depende do tipo de sementes que você vai jogar na terra. Então Deus, na sua misericórdia infinita, nos dá tudo. Tudo. E a nossa vida é um campo aberto. E se hoje na nossa vida há espinhos e pedras, foi porque em algum momento as sementes que nós jogamos não eram as melhores sementes. Mas cabe a nós, a partir de hoje, decidirmos que tipo de sementes nós vamos semear daqui para frente. Quando lidando com a adversidade, com a hostilidade, vamos semear ainda sementes de hostilidade? Porque a semeadura é livre, mas o plantio é obrigatório. Somos livres para continuar nas vibrações de hostilidade, de agressividade, do não perdão, da dureza da alma. Mas não vamos esperar que o nosso dia de amanhã seja um campo florido. E durante tantos anos nós caminhamos culpando a Deus, mas Deus sempre esteve no nosso lado. Na sua lei de justiça, mas acima de tudo uma lei misericordiosa, porque os Espíritos nos dizem que se a lei de justiça fosse aplicada sem amor, nós não daríamos conta de lidar com os próprios resultados do plantio inadequado feito no transcorrer dos tempos. Se hoje suportamos, é porque a lei de Deus, a lei de justiça, é uma lei acima de tudo de misericórdia e de amor, onde o Pai não quer jamais a punição da criatura, mas a sua reabilitação, o que é um conceito bastante diferente. E aí a gente segue, então. Falamos de Deus e dos empréstimos, para entrar, então, agora no papel do perispírito e no papel do karma. Vamos entender um pouquinho isso. Deixa eu ver só. Vamos ver. Então, karma. E aqui essa é uma definição que a gente encontra em André Luiz. E vamos definir karma como ação, né? Ação. Designa causa e efeito. Então é assim, gente. Se vocês não lembrarem de mais nada amanhã, lembra dessa gravurinha aqui. Significa ação e reação. Então, a gente pode dar um murro na parede, pode dar um murro na pessoa, pode dar um murro em quem quiser. Só que a força que entra na parede volta para dentro de você.
Sempre. Sempre. Quando eu faço um ato de agressão a alguém, antes da agressão chegar ao outro, eu me agredi. A agressão sempre começa quando a gente agride a gente mesmo. Quando a gente tem um surto de raiva, é uma agressão contra nós mesmos, porque nós desequilibramos o nosso psiquismo, os nossos centros nervosos e energéticos, gerando desequilíbrios. Então, causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Para nós, expressará a conta de cada um, a tal conta que eu disse, quando o dia que Deus nos criou, ele falou, olha, te criei, está aí o seu campo, abriu uma conta no universo para você. É mais ou menos assim que funciona. Então, expressará a conta de cada um. Agora, essa conta engloba créditos e débitos, que em particular nos dizem respeito, conta do destino criada por nós mesmos. Então, a chave de tudo é fazer esse balanceamento dessa conta divina, de tal forma que a gente pague os nossos débitos e aumente os créditos. Não é verdade? Eu digo, vamos tentar sair desta encarnação, se não conseguirmos pagar os nossos débitos, pelo menos sem criar outros novos. Tá difícil, né, gente? Então, mas a gente pode se concentrar nesse objetivo e procurar fazer o nosso melhor. E aí, falando em termos nós usamos ali a palavra no livro dos Espíritos de culpa, e eu gosto muito dessa afirmativa do apóstolo Paulo em O Livro dos Espíritos, questão 1009, onde ele diz assim, culpado é aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. O castigo é a consequência natural derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessárias a desgostá-lo de sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a dobrar-se sobre si mesma e a voltar ao posto de salvação. O objetivo do castigo não é outro, senão a reabilitação, a redenção. Então, nós infringimos a lei, nós criamos desarmonias. E aí o que acontece? Muitas vezes, por isso, é um desvio, um falso movimento da alma, como diz o apóstolo. E aquilo que a gente chama de castigo e punição é o quê? É simplesmente uma consequência natural. E eu adoro isso, uma soma de dores necessárias a desgostá-lo, a desgostar daquele próprio estado que nós criamos. A minha vida está um inferno. Eu não aguento mais. A gente se desgosta do próprio inferno em que a gente se encontra. E aí a gente se dobra num determinado momento, a gente sai da posição de prepotência e diz para Deus, Senhor, o que eu posso fazer? Eu posso fazer. Porque se o inferno está sendo criado por seres fora de nós, a única coisa que nós podemos fazer é deixar o inferno do lado de fora e criar um paraíso por dentro. É possível. É possível. Mas para isso é preciso muitas vezes que a gente mude as nossas atitudes. Porque nós somos seres belicosos. Belicosos. Podemos achar um absurdo a guerra dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, mas temos guerras particulares, portas adentro de nossa casa, que em verdade não diferem de nada, porque a base das guerras pessoais é exatamente a mesma das bases, a base que leva a guerra aos países. É a prepotência, é o orgulho, é o interesse pessoal. Então é preciso que nós passemos a olhar os nossos próprios comportamentos, olhando a nossa semeadura. Muitas vezes só vamos chegar a esse movimento quando literalmente já não suportamos o estado de deformidade e desarmonia em que vivemos. Isso quando não somos finalmente limitados pelas doenças
porque a gente vive num estado de guerra interior, de conflitos, consciência culpada, remorso, que são verdadeiros cânceres energéticos, que vão desestabilizar o nosso corpo físico, trazendo muitas vezes os limites através da doença, limites que nós mesmos não soubemos estabelecer para as nossas vidas. Então, olha lá, as matizes dos compromissos infelizes fixam-se no perispírito. Assim funciona o karma. Simplesmente, hoje eu faço uma ação negativa, desequilibrei o meu campo energético, os meus chakras. Onde estão localizados os chakras? No perispírito. Quando eu reencarno, quem é que ajuda na formação do corpo físico? Quem é que guia a formação do corpo físico, inclusive a nível genético? O perispírito. Então, muitas vezes, os nossos genes vão trazer já neles determinados distúrbios que em um determinado momento de nossa vida vão eclodir, criados pela desarmonização, criados pela violação das leis, pelos excessos, tanto na vida de relação, de desrespeito ao outro, como desrespeito à vida material também. Então, o karma se manifesta através do perispírito. O perispírito é o banco que leva as informações de uma vida para outra, dando lugar aos distúrbios de natureza orgânica, psicológica, mental, e criando também os plugs vibratórios para os processos obsessivos. Aí é outra palestra. Todas as ocorrências de caráter patológico, em princípio, têm sua gênese em disfunções dos centros vitais e este, em seu dinamismo, simplesmente refletem o estado da mente. Por isso a gente diz que saúde do corpo é saúde da mente, é saúde do espírito. Vamos passar por aqui. Então, falamos do primeiro pedaço aqui, o segundo pedaço. Agora vamos, então, finalizar aqui falando dessa mudança de paradigma, que é só uma conclusão, então. A proposta de felicidade na formação do karma positivo. Então, isso aqui representa a nossa vida passada. Positivo e negativo. O objetivo é mudar para quê, né? E diminuindo os karmas negativos e aumentando os karmas positivos. Então, esse é o objetivo. E o objetivo, isso aqui está no livro do Zimmermann, que fala sobre o perispírito. Pensamento equilibrado, harmonizado com o bem, significa fluxo normal de energia vital, sob o comando dos centros de força, traduzindo, de consequência, regularidade fisiológica. Então, harmonizar com o bem é o nosso objetivo, através do cumprimento daquelas leis lá que a gente falou. Vocês se lembram ainda, né? Ok. Lembrem das leis pelas próximas 24 horas. E aí, o karma positivo. O bem constante gera o bem constante. E mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor em todos aqueles aos quais dirigimos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que, eventualmente, se nos incorporem ainda no fundo mental. Isso aqui é super importante. O bem gera o bem. Então, quando nós nos propomos a uma vida dedicada ao bem, e isso começa dentro de casa, sendo paciente, sendo amoroso, no nosso trabalho, no centro, atitudes voltadas ao bem. Quando nós nos propomos, por exemplo, a ser aquelas pessoas gentis, aquelas pessoas pacíficas, quanto mais a gente se move na direção do outro, o que acontece? Nós vamos atenuando
o mal que trazemos em nós mesmos, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor. Quando eu faço o bem para ela está precisando de alguma coisa, eu falo, eu posso te ajudar? Deixa eu pegar isso para você. Deixa eu fazer isso para você. O que ela manda em meu favor? Uma vibração de agradecimento. Quanto mais bem a gente faz, não é? Na semeadura do amor, a gente vai recebendo isso que Emmanuel chama vibrações de auxílio a nosso favor, para que nós possamos expurgar a treva, a sombra em nós. Há mecanismos outros que não sejam a doença, o bem, a caridade, caridade e amor em movimento. Então, pegar as dádivas que Deus nos deu nessa vida, o tempo, a nossa inteligência, e vamos movimentá-las a serviço do bem e do próximo, para que não precisemos adoecer, porque devagarinho essas vibrações vão minimizando e trazendo luz para as nossas almas e trazendo luz para as nossas vidas. E, além disso, essas vibrações de auxílio vêm das pessoas que estão conosco, mas vão vir também através de um processo que a gente chama meritocracia, que é o mérito, né? Então, nós temos o mérito, nós vamos ganhando a assistência dos espíritos, que quando vem alguém como instrumento do bem, querem auxiliar aquela criatura, porque a criatura se torna as mãos do bem na Terra. Então, todos nós podemos angariar mais auxílio, tanto dos encarnados e dos desencarnados, através de uma proposta de criação de karmas positivos. E, para encerrar, eu quero ilustrar essa ideia de karma positivo com vocês, trazendo um pequeno fato desse livro, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Manuel Filomeno de Miranda. Todos conhecem Dr. Bezerra de Menezes e provavelmente já ouviram falar de Eurípides Barçanufo. São espíritos de uma tremenda envergadura, não é? Espíritos de uma conquista significativa. Dr. Bezerra, a fotinho dele está ali. Então, mas o que muitos poucos de nós sabemos foi que, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, no 2º século do cristianismo, na Gália, se ofereceu ao martírio por fidelidade a Jesus. Ele morreu por fidelidade a Jesus. Desde ali, algumas vezes mais optou pela abnegação na fé religiosa, com total entrega à mensagem de vida eterna. Eurípides Barçanufo também experimentou a glória do martírio em Roma, morreu por Jesus, quando foi arrancado do solo da África do Norte durante a governança do imperador Diocleciano, que foi um dos mais terríveis para os cristãos primitivos. Sobranceiro e tranquilo, é levado a ferros à capital do império. A sua palavra sustentava os futuros mártires apavorados, recordando os ensinamentos de Jesus, até que é colocado nas masmorras. E quando chega o dia de seu sacrifício, de Eurípides Barçanufo, consta que as feras rodearam o mártir agressivamente, sem o atacar. Conforme aconteceu também com Inácio de Antioquia. Dominado por ímpar emoção, ele se ajoelha e roga ao mestre que lhe concedesse a honra do sacrifício em seu nome. E assim logo se sucede, quando é então morto pelas feras. Mas a energia daquele homem, as feras não o atacaram. Ele se ajoelha e pede a Jesus a honra do sacrifício em seu nome. E relata então o livro que a partir daquele momento, porque houvesse acompanhado no cárcere alguns anciãos que enlouqueceram de dor, ele passa então a se dedicar, como nós sabemos, ao tratamento dos pacientes mentais. E o que isso tem a ver com a nossa história? Continua o livro.
profundamente dedicado à mãe de Jesus, tanto ele quanto Bezerra de Menezes, a quem entregava em preces os enfermos e os infelizes, mereceu da Senhora, de Maria de Nazaré, assim como o Dr. Bezerra, a proteção, o carinho e a permissão para continuar trabalhando junto aos pacientes no Brasil, nas áreas em que tinham os vínculos de afetividade. Os dois espíritos pediram a Maria de Nazaré que intercedessem a seu favor junto a seu filho para que tivessem permissão de dar continuidade aos seus trabalhos. E a permissão foi concedida e eles continuam, porque são espíritos de uma envergadura que poderiam estar em outras paragens, mas continuam junto a nós, porque através de uma vida de amor, de sacrifício, granjeiam junto a espíritos superiores esse auxílio, esses créditos que todos nós podemos conseguir. Não estamos certamente, falo por mim mesma, prontos para morrer por Jesus. Mas podemos começar em exercícios pequeninos, deixando muitas vezes, fazendo sacrifícios ainda infantis, colocando de lado nosso interesse pessoal, dando ao outro o direito de ser quem ele é, não é? Procurando, dentro daquilo que nos é possível, vivenciar as leis morais que estudamos hoje, porque seremos nós também credores da amorosidade, do amparo e da boa vontade dos bons espíritos junto a nós. Meus queridos, muito obrigada. Desculpa, vocês sempre se alongam um pouquinho mais. Eu desejo a todos muita paz e um bom domingo.